Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar nós a ler Evangelho de São João, capítulo 14, versículo número 21 a seguir, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vens que há de manifestar a nós e não o mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que eu ouvisse não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós encontramos aqui três dos discípulos de Jesus que estavam com Jesus e sempre fazendo interrogações só nesse capítulo. Primeiro foi Tomé, um que depois foi escolhido para ser um dos 12, um dos discípulos de Jesus que foi escolhido depois de uma noite de oração. Tomé foi escolhido, também o Judas, não esse Judas aqui, o outro, Iscariote. Aqui é o Judas, não o Iscariote. Então, nós não sabemos de onde vem, para onde vai, como poderemos saber o caminho? Jesus falou: o seu caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, Jesus já diz: vem ao Pai, pronto, não diz vai. Então ele e o Pai estão juntos. Depois vem Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você não tem me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crê pelo menos por causa das obras, que é ele que realiza, pronto, essa é a expressão, Jesus diz. Agora aqui é o Judas, não o Judas Iscariote, outro Judas diz. Porque Jesus diz: aquele que me ama, guardará. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu manifestarei a eles. Aí quando Judas fez essa interrogação, de onde Jesus vinha, que ele manifestar a eles e não o mundo, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é ouvirá a minha palavra, não guardará. E o meu Pai o amará. Eita glória! Já pensou o amor de Deus por uma pessoa que guarda a palavra de Jesus? E viremos para ele, aí agora a coisa ficou gostosa. E faremos nele visita na morada. Jesus não diz que vem e faz visita, ele diz: nós viremos para ele, faremos nele morada. Aleluia, glória a Deus. E Paulo diz que nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, versículo de número 19. Então, nós somos morada do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não visita, morada, templo, lugar de adoração, né? Por isso Jesus diz que Deus está procurando os tais que adoram Espírito em verdade. Veja o tamanho do privilégio, mas é para aqueles que amam e guardam os mandamentos. Primeiro Jesus diz: eu manifestarei. Depois Jesus diz: nós viremos para ele e faremos nele morada. Primeiro o Pai o amará e eu manifestarei. Depois nós viremos para ele e faremos nele morada. Irmão, é muito privilégio, aleluia. Mas quem é morada do Espírito Santo? Aquele que guarda a palavra. É morada de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Então, por isso que o nosso corpo, aleluia, tem valor. Morada. Aleluia. Paulo diz que Deus não habita, está escrito na Bíblia Sagrada: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Existe uma expressão que alguém fala na igreja, eu reprovo na hora. Posso não falar nada, mas claro, nunca vou falar nem. Quando eu cheguei aqui, Jesus já estava, Deus já estava aqui. Ele chegou, já tinha alguém na igreja? Tinha, então Deus estava. Não tinha ninguém não, então Deus chegou com ele. Que a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em eu e você. Olha o tamanho desse privilégio. É por isso que os crentes, aleluia, glorificam a Deus em qualquer situação. Está louvando, está cantando, está alegrando, sabe por quê? O morador dentro da casa, aleluia. De vez em quando o morador, dono da casa, movimenta lá, o crente faz uns aleluia. Dá uns pulos, dá uns glória, aleluia. Por quê? É o morador que está lá dentro.
Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Eu disse, mas aquele que não me ama não guarda a minha palavra. Nós vemos. Não guardou a palavra de Jesus, é porque não ama Jesus. Ah, mas é discípulo? Pode ser, Judas também era discípulo. Foi escolhido até entre os 12 apóstolos, depois de uma noite de oração. Mas guardou a palavra? Guardou para o mal. Estava escrito que um ia trair, guardou. Essa aí ele guardou para trair Jesus. Então, aquele que me ama será amado do meu Pai. Oh, aleluia. E nós viremos, nós quem? O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que Paulo diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Viremos para ele e faremos o quê? Visita nele? Não, faremos morada. Morada, morada, morada de Deus, aleluia. Eu e você, morada de Deus, aleluia. Então, por isso que temos que honrar a Deus, aleluia. Dele deixar, amigos, que os céus dos céus não podem conter. Olha o tamanho desse Deus. É como certa feita, eu li isso, a historinha, a realidade, falando de escola bíblica dominical, trabalho de evangelismo, e falando de ensinar as crianças, e é dever, a igreja tem que investir número 1 nas crianças. Mas eu não esqueço de hoje na época ele era até deputado federal, ele chegou e diz, eu fico triste que eu chego nas igrejas, as crianças estão reunidas lá debaixo de uma árvore, no pior lugar, tinha que ser os melhores lugares, investir nas crianças. Aí nós não investimos no mundo inverso, o diabo está investindo pesado para destruir as crianças, que esse é o objetivo dele. Então, aquela criança aprendeu na escola dominical que Jesus tem um trono, nosso coração é o trono de Deus. E aí está escrito aqui, é verdade mesmo? E aquela criança saiu cheia da palavra da escola bíblica dominical. E foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela sentou no sofá da casa e botou a mão no peito e disse, ele está aqui dentro, ele mora aqui, mora mesmo. Quem? O Espírito Santo? Não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E de repente ela teve uma visão, ela foi como adormeceu, teve uma visão, e via o coração dela um trono e Jesus sentado. E de repente aquela casa, era o corpo dela, chegou um personagem e bateu na porta. E ela diz, é ele que está chegando. Eu não vou lá não, Jesus, vai lá atender ele. Eu não vou não, é ele quem? O diabo. Jesus levantou do trono, ela viu naquela visão, e quando ele chegou, que abriu a porta, o diabo, eu errei o endereço. Erra mesmo, ele erra o endereço quando ele chega e encontra Jesus entronizado dentro da casa. Jesus falou, e é tanta certeza que Jesus disse, que quando o Espírito sai, ele ronda por todo lugar procurando uma casa, um lugar para habitar. Ele não achando, ele diz, eu voltarei para minha casa. Olha, estou atrevido, ele considera que a casa ainda é dele. Aí Jesus disse, se ele achar ela limpa, varrida, adornada, toda enfeitada, ele vem. Para morar nela não, para bagunçar ela, que ele traz 7 pior do que ele, misericórdia. É por isso que a gente vê, a pessoa afasta dos caminhos do Senhor, fica 7 vezes pior. Se nós conseguir trazer um que está distanciado dos caminhos do Senhor para a casa de Deus, realmente é como se tivesse ganhado 8 para Cristo. Que é mais fácil ganhar 8 do que ganhar um que está afastado, porque vem 7 pior. Se um foi difícil para nós entregar para Jesus, e 7 pior, misericórdia. Então, nosso corpo, morada do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aleluia. Por isso que Paulo disse, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destrói ele. Não, tem que cuidar desse templo que Deus habita nele. Aleluia. É muito privilégio. Medita nessa palavra, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe ricamente nesta hora, em nome de Jesus. O que me ama será amado, meu Pai. Nós viremos para ele, faremos nele morada. Amém.